E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês na sala de aula, a parte teórica das nossas aulas agora vai ser por esse formato, né, de áudio, de podcast. E eu acho que fazer assim é mais interessante, eu comentei com vocês, porque muitas vezes na sala de aula eu tento explicar e nem sempre vocês estão interessados em aprender. E tudo bem, eu também era assim quando eu estava na escola. E pelo menos quando a gente faz isso, né, de forma digital, vocês podem escolher um tempo, né, da vida de vocês para ouvir o áudio e tudo mais, né? Quem está mais interessado na matéria consegue se aprofundar um pouco mais no conteúdo. Então, eu acho que fica mais interessante. Vocês podem ouvir o áudio em qualquer momento. Só não escutem nas aulas de outros professores. Isso não seria legal. Mas vamos lá. A nossa primeira aula, eu montei ela pensando um pouco no que vocês me trouxeram, e principalmente na questão da dificuldade que vocês me falaram que estão tendo com a matéria de sociologia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é sociologia. E é interessante porque essa dificuldade de entender o que é sociologia e tudo mais, muitas vezes é uma dificuldade dos próprios sociólogos, porque a sociologia é um campo de estudos, às vezes, difícil de definir, né, de se compreender de uma forma muito específica. Então, vamos lá. Nessa aula a gente vai tentar entender como é que isso funciona. Então, a gente pode dizer que a sociologia é um campo de estudos que estuda fenômenos sociais. Então, fenômenos sociais são acontecimentos dentro da sociedade. E, bom, tudo que envolve esses acontecimentos. Eu vou começar explicando, né, para ajudar a gente a entender essa ideia de fenômenos sociais. Eu vou começar falando sobre fatos sociais e fatos naturais. Então vamos entender primeiro o que é um fato natural. Um fato natural é algo, por exemplo, como a chuva. A chuva é um fato natural. A chuva sempre vai ser, né, esse lance da água evaporar, ela se concentrar ali nas nuvens e, em devidas condições, né, da natureza, essa água ela vai sair ali da nuvem, ela vai chover, né, ela vai cair e aí acontece a chuva. Um fato natural, por exemplo, uma montanha. Uma montanha é um fato natural. Uma montanha, ela sempre vai ser uma montanha, né? Não sei, pode ser no Brasil, pode ser, né, sei lá, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, uma montanha vai ser uma montanha. Um rio, né? Um rio é um fato natural. Então são coisas da natureza, são coisas que simplesmente são. Só que quando a gente vai para o campo dos fatos sociais, isso já é um pouco mais complexo, porque nem sempre o que acontece em um lugar se acontece da mesma forma em outro, porque o ser humano, ele é um ser complexo, né? A gente pode dizer que o ser humano, ele é um ser não natural. Então, a gente vai entender que o ser humano, a base dele é a cultura. E eu vou explicar melhor como é que isso funciona. Vamos usar um exemplo. Se a gente pegar um bebê e colocar esse bebê, sei lá, numa floresta ou em algum lugar afastado da sociedade, e se esse bebê sobreviver, ele não vai ter características de seres humanos. Então, a primeira coisa, ele não vai saber falar uma língua de seres humanos. Ele não vai saber falar o português, o inglês, o espanhol, o mandarim ou qualquer outra língua. E se esse bebê for criado com outros animais, tipo com lobos, essa criança, né, ele provavelmente vai ter mais características de um lobo do que de um ser humano. Porque as nossas características, em geral, elas não são características naturais. Elas são características formadas pela cultura. Então, por exemplo, a nossa fala, a nossa língua, o português. O português ele é uma expressão cultural. O português a gente aprende. Se nós tivéssemos nascido e crescido em um outro país, nós teríamos aprendido a língua daquele outro país. Então, se você tivesse nascido e crescido na Inglaterra, você teria aprendido a falar inglês e não português. Porque a nossa linguagem é um aspecto cultural. E quando a gente chega no aspecto cultural, a gente tem esse distanciamento da natureza.
Isso faz com que nem sempre as relações sociais sejam as mesmas, porque de acordo com o lugar, elas podem mudar, elas podem se diferenciar. Então, quando a gente falar de sociologia, a gente sempre vai falar da ideia de perspectiva. Perspectiva seria, não sei, a forma como você olha algo, e a compreensão de que não existe uma naturalização daquilo. Vamos lá, eu vou explicar melhor como que, né, essa ideia funciona. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de relacionamentos. Em geral, aqui em São Paulo, o consenso mais comum de um relacionamento é um relacionamento que seja só entre duas pessoas. Portanto, se você tem uma namorada ou um namorado e essa pessoa se relaciona com uma outra pessoa que não faz parte da relação, isso caracteriza uma traição. Bom, no momento atual existe também a ideia do poliamor e tudo mais, e as constelações, mas isso eu nem vou entrar aqui na nossa aula porque foge do nosso tema. Mas mantendo essa ideia de relacionamentos, em alguns países, em alguns lugares, com uma cultura diferente da nossa, um homem ele pode se casar com várias mulheres. Então ele vai se relacionar com mais de uma mulher e isso não vai caracterizar uma traição, porque as mulheres vão ser em geral esposas dele, né? Então a ideia de relacionamento em um lugar e em outro lugar são ideias diferentes, né? Elas acontecem de formas diferentes. Se a gente pegar também a ideia de família, né? Então, na nossa sociedade, a ideia de família está muito ligada a pai, mãe, né? Avô, avó, coisas do tipo. Em alguns grupos, né? Em algumas, sei lá, em algumas tribos indígenas, as crianças elas pertencem à tribo. Então, a criança ela não pertence necessariamente àqueles que geraram ela, mas pertence ao grupo do qual ela pertence, do qual ela está. Então a família dela é a tribo. Não tem uma relação específica com pai e mãe, né, com as pessoas que geraram ela, porque ela pertence ao grupo. Então são ideias de família diferentes, que muitas vezes acontece no próprio território do Brasil. Então a sociologia ela vai buscar entender esses fenômenos sociais, essas coisas, né, vai buscar ver como acontecem determinadas coisas em um lugar, como acontece em outro. E, né, então esses fenômenos da sociedade, esses fatos da sociedade. E sempre entendendo isso, o ser humano ele é um ser complexo, ele não é um ser natural, ele é um ser provido de cultura. Então, ele não é um ser natural. O que acontece com um grupo de seres humanos não necessariamente vai acontecer com outro grupo de seres humanos. E quando a gente fala em sociologia, a gente pode entender que a sociologia é um campo de estudos muito recente. A sociologia ela vai se formar como tal no século XIX. Então, é tipo muito recente. Ela vai se formar durante o período positivista, onde as ciências elas estavam se separando da filosofia. Então, a sociologia pertencia à filosofia, mas né, nesse período do século XIX ela vai se separar e se definir como um campo de estudos específico, lembrando que praticamente todas as matérias que vocês têm na escola, né, todas as ciências, pertenciam à filosofia. Então, a história pertencia à filosofia, a matemática pertencia à filosofia, a psicologia pertencia à filosofia, e no século XIX essas ciências elas vão se separar da filosofia e vão se tornar, né, campos de estudo específico. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ela vai se formar, né, a sociologia se forma no século XIX, e ela vai se formar por conta de uma demanda de mudanças sociais que aconteciam na época. Então, eu espero que vocês lembrem que no século XVIII aconteceu a Revolução Industrial, né, e no século XIX a gente já está chegando na Segunda Revolução Industrial, e no século XVIII aconteceu a Revolução Francesa. Né? Então você começa a ter uma mudança dentro da sociedade, uma mudança política e uma mudança no estilo de vida econômico. Então, com
o capitalismo que a gente tem hoje, ele começa a se formar, ele começa a se estruturar no século XIX, ainda que ele passe por algumas mudanças ao longo do século XX, até chegar nos dias de hoje, ele começa a se formar como tal, como a gente conhece ele no século XIX. Então, alguns intelectuais, para tentar entender essa sociedade que estava em mudança, que não era mais igual, não era mais semelhante à sociedade que existia antes, eles vão buscar entender esses fatos sociais, esses acontecimentos sociais, e aí se forma a sociologia. Quando a gente fala nesses estudiosos, né, os pais da sociologia, os primeiros sociólogos, a gente vai falar principalmente em três pensadores, três autores. O primeiro que a gente geralmente fala é o Durkheim, o Emile Durkheim. Ele, por alguns, é considerado o pai da sociologia. Eu não vou entrar muito, né, nesses três pensadores, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar mais neles. Então, vou falar bem por cima sobre o Durkheim. E ele tem um livro muito importante, acho que é um dos mais conhecidos, que é sobre o suicídio. Então, ele vai pegar o fato social do suicídio, o fenômeno social, e ele vai tentar entender como acontece o suicídio, quais são as formas de suicídio, por que ele acontece, né, tudo isso. Ele vai tentar entender o suicídio como um todo dentro da sociedade. Então, ele tem, né, algumas características de ser um sociólogo que tem um caráter de observação, ele tenta ser neutro, ainda que a gente saiba hoje que não existe neutralidade nas ciências humanas. Então, né, o Durkheim, ele é tipo o pai da sociologia. Aí a gente tem o Marx. O Marx, ele vai se dedicar ao estudo, por exemplo, das relações entre os trabalhadores e os donos das empresas, né, das indústrias. Então, ele vai falar nas classes sociais, ele vai falar nos conflitos, né, que existe entre essas duas classes. Então, ele vai falar sobre o proletariado, que seria um grupo que não detém os meios de produção e vai precisar vender a sua força de trabalho. Ele fala de um grupo que lucra em cima da força de trabalho, né, do outro, do proletariado. E, né, o Marx vai falar muito sobre a questão da propriedade privada, né, principalmente na propriedade privada que seriam os meios de produção, então, tipo, empresas, né, indústria e tudo mais. E o Marx também vai falar em transformação da sociedade. Então, formas de você transformar a sociedade para atingir, né, ali a ideia de uma sociedade ideal. E nós temos o Weber, né? Então, a gente falou do Emile Durkheim, falou do Karl Marx, e agora a gente vai falar do Max Weber. O Max Weber, ele vai se pautar muito na questão da motivação do indivíduo. Acho que o texto dele mais famoso, o livro dele mais famoso é o livro Ética Protestante e a Ascensão do Capitalismo, alguma coisa assim. Ele vai falar, então ele vai tentar entender o capitalismo e ele vai buscar entender como a questão da ética protestante, né, que era algo que vinha se formando, né, a reforma protestante ela tinha acontecido alguns séculos antes dele, né, dele estar fazendo esse estudo. Ele vai mostrar como a ética protestante, a concepção religiosa do protestantismo, ela se encaixa com a concepção do capitalismo, algo que com o catolicismo não se encaixava muito bem. Então ele vai, né, entender como o capitalismo ele consegue se estruturar dentro de uma mudança na perspectiva religiosa das pessoas, né? Então ele vai se pautar muito nessas questões. Então, bom, acho que deu para dar uma ideia do que é sociologia. Então, é uma ciência que vai buscar entender esses fenômenos sociais, né, vai buscar entender essas questões da sociedade e vai, né, buscar, sei lá, vai definir os seus temas e tentar entender como eles acontecem, né, essas relações. Então, tem esses três principais autores, eu vou colocar um link, né, na descrição aqui do vídeo, para quem quiser se aprofundar um pouco mais neles, poder fazer isso e tudo mais. Então, a nossa aula sobre o que é sociologia fica por aqui. Até a próxima. Tchau.